Oi, eu sou Marcela Punk e este é o Conversas com o Universo e hoje eu quero conversar contigo sobre espiritualidade na prática. Por quê? Eu acompanho muitas pessoas no seu desenvolvimento espiritual, reconhecimento da sua dimensão espiritual, em função da minha mediunidade, do meu trabalho como terapeuta holística, como mentora. Então, muitas pessoas vêm a mim com essa busca, com essa necessidade de se conectar com essa força maior, independente de religião, querendo viver uma espiritualidade livre, que é o meu caso, Eu me considero uma pessoa que respeita todas as religiões, mas não estou vinculada a nenhuma. Mas o que é espiritualidade na prática? Que muitas vezes a gente tem uma vontade genuína de ampliar a nossa consciência, de viver em paz, de sentir-se parte desse todo, dessa criação magnífica de Deus. Mas a gente não consegue, a gente tem dificuldades de sentir, de perceber a linguagem simbólica do universo. Muitos vêm a mim com a vontade de conhecerem seus mentores e guias espirituais, se comunicarem com eles, interpretarem os sinais do universo, as sincronicidades, entender essa linguagem simbólica. E enfrentam muita dificuldade. Eu brinco, Então pede para o universo um outdoor colorido com letras garrafais e com neon piscante. Peça e receberá. Quando a gente entra nessa jornada de desenvolvimento espiritual, de contato com esse mundo sutil, a gente precisa saber que a linguagem ela é diferente da nossa. Não é uma linguagem linear, é uma linguagem simbólica. E a melhor maneira da gente decifrar essa linguagem, porque eu entendo que ela não pode ser traduzida, sabe? Nem sempre ela vai conseguir ser traduzida. Às vezes ela precisa ser decifrada mesmo. Então você vê um código de luz, uma mandala, e vai para o coração. O que eu sinto com isso? O que isso me transmite? Porque eu não consigo traduzir uma mandala, A gente mais ou menos tem ali as geometrias sagradas, como o cubo de Metatron, como a flor da vida, como Merkaba. A gente sabe mais ou menos o que significa, mas nem tudo tem uma tradução literal. Então, quando os nossos mentores e guias começam a mandar sinais, apareceu uma pena branca, números repetidos, sonhei com tal coisa, o que isso significa? Eu digo, vai para o coração. E aí o bicho pega, Vai para o coração. A gente se desconectou desse coração. Como que eu vivo, então, essa conexão com o plano espiritual? Como que eu me conecto com o plano sutil, com os meus mentores e guias, com o universo, com a sabedoria dessa inteligência que está ali no plano sutil? Vai para o coração. Quais são os obstáculos para a gente entrar em contato com o nosso coração, atravessar esse portal multidimensional para realmente entrar em conexão com o mundo espiritual? Em primeiro lugar, a sua mente, Reconheça o seu ego, reconheça a resistência do seu ego. Aprenda a lidar com ele, não queira acabar com ele, aprenda a lidar com o seu ego. Isso eu diria assim, o que é básico, sabe? Início. E é um trabalho para a vida inteira, tá? Você começa e não sei se um dia termina. Talvez um Buda, um ser que ascensionou, tenha conseguido, de fato, administrar esse ego com maestria. É difícil pra caramba, Mas não administrar o ego não impede você de entrar em contato com o plano espiritual, ok? A administração do ego, principalmente a intenção de reconhecê-lo e administrá-lo, de viver, de conviver com ele, só essa intenção, esse início de movimento já abre as portas do mundo sutil. A gente já facilita muito a nossa conexão. Agora tem uma coisa que poucas pessoas falam, que é viver a nossa humanidade. Isso é uma coisa que eu aprendi com os pleiadianos. A primeira vez que eu ouvi isso de uma canalizadora, fez assim, ó, uau! Sabe quando a mente da gente parece que tem anjos tocando harpas? Uau! Cara, fez muito sentido. Ressoou totalmente no meu coração, no meu peito, no meu corpo. Viver a nossa humanidade, acolher a nossa humanidade. Essa é a parte do desenvolvimento espiritual que poucas pessoas falam.
Quando a gente começa a olhar para a nossa dimensão espiritual, a gente começa a registrar os nossos comportamentos, observar os nossos comportamentos, começa a conter, a julgar, a se controlar. Não, eu não posso falar isso, eu não posso sentir isso, eu preciso vibrar positivo, eu preciso pensar positivo, eu preciso elevar a minha vibração. A gente começa a fazer o quê? A gente começa a lutar contra a nossa humanidade. É quando o ego começa a se transformar para o ego espiritual. E aí a gente passa a acreditar que evoluiu, que está num estágio mais elevado de consciência, né? É só o ego, é o ego com outra roupagem. Por isso que se fala em positividade tóxica, né? Porque isso é cruel. Aí eu tenho que vibrar positivo, eu tenho que elevar a minha vibração. Aí eu tô sempre lutando contra mim. Eu tô sempre dizendo para mim mesma que eu não posso sentir raiva, que eu não posso xingar, que eu não posso reclamar. Isso é uma tortura em todos os sentidos e uma autoviolência. Você acha realmente que os seus mentores e guias gostam disso? Desejam isso para você? Que você fique se autoflagelando? É óbvio que não, né? Eles são puro amor, amor incondicional. Ou seja, eles amam você independente de você estar reclamando ou não, de você estar xingando ou não, de você estar com raiva ou não. Aliás, é muito mais provável que eles incentivem você a expressar essa raiva de maneira consciente e positiva para você liberar essa energia e aprender o que essa raiva está querendo ensinar para você, ouvir o que essa raiva está querendo falar para você. Então, a espiritualidade na prática, ela é um pouco diferente da teoria, né? Na teoria, a gente vê as pessoas meditando em tapetinhos de yoga, a gente vê as pessoas mantrando, falando que a gente tem que elevar a nossa vibração, que nós temos que buscar a nossa melhor versão, eu quero ser a minha melhor versão. Por quê? Tem algum problema com você? Você está quebrado? Tem falhas de fabricação? Tem defeitos que você precisa consertar? Percebe que isso é ego de novo? O ego sempre vai focar na falta. O ego sempre vai dizer que não é suficiente, que você tem que querer mais, que você é ruim, que você está insuficiente em comparação com algo ou alguém. O ego sempre vai colocar você em comparação. Então, muito cuidado com esse ego espiritual e com essa autotortura, autoflagelo. A espiritualidade na prática é sempre um caminho gostoso. Não significa que não vai ter a dor de encarar as sombras, de olhar para algumas feridas, de reviver alguns passados, mas, de modo geral, é um caminho em que a gente se sente visto, em que a gente se sente digno, em que a gente se sente suficiente, em que a gente se sente encorajado, em que a gente se sente valorizado, honrado, celebrado. A espiritualidade amorosa, os seres que estão em uma forma de vida sutil, não física, que vibram no amor, eles não vão dizer que você está errada, que você está faltando, que você é insuficiente, que você tem que se consertar, que você tem que se curar. Eles sempre vão encorajar você a olhar para aquilo que nós chamamos de defeito como oportunidades de crescimento, de aprendizado, de autodesenvolvimento, sempre com um olhar produtivo, não com esse autoflagelo, não com essa autoviolência. Porque a gente está aqui por quê? Nós estamos encarnados por quê? Para a gente aprender, para a gente se desenvolver, para a gente se reconhecer, para a gente lembrar de quem nós somos em essência. E nesse caminho, o que mais funciona é o amor, é a amorosidade, é o autoacolhimento, é o respeito pela nossa história. Eu tenho sempre duas opções: ou eu olho para algo ruim que me aconteceu e fico reclamando, me colocando como vítima, ou eu olho com compaixão para isso, entendo que aquilo ali teve um propósito, que talvez hoje eu não entenda, mas eu escolho tirar aprendizados daquilo. Eu escolho ressignificar aquela experiência, eu escolho seguir em frente. Isso é reconhecer a dimensão espiritual para mim, sabe? É reconhecer que eu sou um ser infinito, que estou experimentando
estar aqui na Terra, temporariamente limitada, com a consciência limitada, em um corpo físico. E estar aqui na Terra, ter aceitado as regras deste jogo, significa ser humano. Mesmo que você tenha uma origem estelar, você veio de Arcturus, das Pleiades, de Sirius, de Órion, não importa, agora você está humano. Então seja humano. A maior cilada da nossa vida, da nossa existência, é essa fuga. A fuga daquilo que a gente se propôs a fazer. A gente está aqui em carne, encarnados, para vivermos como humanos neste planeta, com todas as limitações que a condição humana nos impõe. Então, toda vez que eu rejeito a minha humanidade, que eu fujo da minha humanidade, que eu condeno a minha humanidade, eu estou deixando de fazer o que eu vim fazer. É como você tá jogando um jogo de videogame e decidir no meio da fase que tá muito chato essa fase aqui, não quero mais jogar. E aí você joga o controle pro lado e deixa ali o jogo stand-by. E aí você fica se queixando que a vida não tá andando. As coisas estão travadas. Por que eu não consigo passar desse obstáculo? Por que eu não consigo superar essa fase? Por que eu tô patinando? Aí eu te pergunto, tu tá jogando o jogo? Tu tá acolhendo a tua humanidade? Tá te permitindo ser humana? Tá te permitindo sentir o que tu tá sentindo? Ou tu tá rígida, congelada, congelado, rígido, reclamando, esperando. Que o universo vai me mostrar o caminho. Meu amor, você é o jogador. O universo é o cenário do jogo. Ele só reflete. Qual é a sua intenção? Você quer que o bonequinho ali na tela pule? Você aperta o botãozinho correspondente, o universo vai mostrar para você o bonequinho pulando. É assim que funciona, não fica esperando não. Esteja humano, seja humano. Viva a sua humanidade. Esse é o melhor caminho para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente expandir, para a gente se curar. Viva a sua humanidade. Esses dias uma pessoa me mandou mensagem, me contou um monte de BO na vida dela e disse assim, porque eu tô fazendo as minhas orações, os meus mantras, tô tratando da minha energia, mas parece que tá tudo travado, porque fulano isso, porque Beltrano aquilo, porque meus pais não sei o quê, porque a minha irmã não sei o quê. Todo mundo era problema, menos ela, né? Aí eu fiquei pensando naquilo. Aquilo me desconfortou, sabe? Eu pensei assim, cara, é isso. A gente não tá se dando conta. A gente não tá acolhendo a nossa humanidade, a gente não tá acolhendo a humanidade do outro. E aí eu te digo, adianta orar, mantrar, meditar, se você não vive a sua humanidade, se você não está disposto a acolher a humanidade do outro? Faz sentido? Esse relato para mim deixou muito claro que não. Pode aplicar reiki todo dia, meu amor. Se você não consegue se entender, se relacionar minimamente com as pessoas, o reiki ele vai ajudar muito pouco, entende? Nenhuma técnica, nenhuma prática vai salvar você. Você está aqui para ser humano. Para ser humano. Vai olhar para dentro, vai entender o que você está sentindo, o que te limita. Olha para o outro com compaixão. Entende que ele também tem os BOs dele, as feridas dele, as lacunas dele, os vazios de vida dele. Isso para mim é espiritualidade na prática, sabe? É estar com as pessoas, é conviver, é se abrir para receber. Por que eu tô sentindo raiva do outro? O que o outro tá espelhando para mim? Qual é a oportunidade de aprendizado aqui? Tudo guarda um presente. Todos os encontros, todos os lugares, todas as situações, todos os acontecimentos que você experimenta aqui encarnado, são presentes, são oportunidades de você crescer e se desenvolver. Enquanto você fica fugindo dessa humanidade, dessa vida física, material, prática, tá ali mantrando, orando, meditando, olhando para cima como se a solução estivesse lá no alto,
você não está fazendo o que você mesma se propôs a fazer, que é encarnar aqui e aprender a partir das condições desse planeta. Essa carne, essa consciência limitada, a convivência com outros seres também limitados. A gente cresce, expande aqui na Terra a partir dessas condições, das regras deste jogo. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, um conselho, eu sei que conselho não se dá, né? Mas eu senti muito forte dessa semana de trazer aqui no podcast essa reflexão. Viva a sua humanidade. Menos céu, mais terra. Vamos encontrar um equilíbrio, sabe? Não ficar tanto olhando para cima, esperando que o mentor direcione, esperando que o universo dê sinal. Não, isso aqui é um jogo de videogame. Entenda isso. E você é o jogador. Você é o jogador. Não fica esperando. Joga. Ah, mas o jogo tá difícil. Joga. Joga. E vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Daqui a pouco você vai passar de fase. Você vai aprendendo, você vai pegando a manha, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Você vai pegando a manha, vai pegando o jeito. Vai, minha filha, vai, meu filho, joga. Para de esperar. Acolha a sua humanidade, seja humano, com tudo que está no pacote. Com reclamação, com palavrão, com irritação, com ranço. Acolha isso, seja humano. Para encaminhar para o encerramento da conversa de hoje, eu quero te contar uma experiência que eu tive num evento espiritual, de uma egrégora espiritual, um evento cheio de palestras de pessoas de renome nessa área espiritualista, universalista, né? E eu estava com um grupo de pessoas também muito espiritualizadas, e aquilo me incomodou muito. Nossa, a quantidade de crítica, né? Ai, porque olha ali o fulano dá curso, dá palestra no Brasil inteiro, e olha ali o que ele fez. Olha ali o ciclano, olha ali tantos mil seguidores, olha ali o que ele falou. Nada a ver. Eu fiquei com aquilo assim, ó, uma dor no meu coração, tinha alguma coisa errada ali, né? Por que eu tô tão desconfortável com isso? E esse evento, ele tinha umas barraquinhas pra gente receber tratamentos energéticos, né? E eu fui lá para aquela barraquinha uma hora que eu tava me sentindo sufocada por aquela quantidade de crítica. Respirei fundo e eu só rezava, né? Agradecendo aos meus mentores por terem me levado ali, por eu ter tido essa inspiração de ter ido me recentrar e pedir para eles que eles me ajudassem a entender por que eu estava tão desconfortável. E aí, o mentor que se apresentou falou assim, porque você está também se questionando, né? Por que essa pessoa que você admira tanto, daqui a pouco falou uma coisa que você não concorda muito e tal, você está enxergando essa pessoa como um ser humano. E isso é lindo. Reconhecer que essa pessoa é um ser humano. Então, cada vez mais, os mentores têm nos incentivado a tirar qualquer um que seja desse lugar de guru. Não tem guru aqui. Estando encarnado, meu amor, é um ser humano. Quem está na carne é um ser humano. Eu não tenho notícia. Talvez você tenha, você me deixa aqui no comentário. Se tem algum humano hoje ascensionado. Tem algum humano hoje que está encarnado, que já é iluminado. Eu não conheço, tá? Não tenho essa informação. Então, até onde eu sei, tá no corpo, tá na carne, tem BO para resolver, tem boleto para pagar, tem humanidade para colher. Então, seres humanos se equivocam, seres humanos erram, seres humanos exageram, seres humanos se omitem, seres humanos machucam, seres humanos se enganam, seres humanos discordam. Então, eu posso discordar do palestrante em um aspecto e concordar em outro. Eu posso continuar admirando o trabalho dele, mesmo que não ressoe 100% para mim. Aquilo foi uma virada de chave, aquilo trouxe uma leveza para mim, e a partir daquele momento todas as críticas daquele grupo entravam e saíam, batia e voltava, não entrava mais em mim, sabe? Então, vamos acolher a nossa humanidade e vamos parar de endeusar, né? Ninguém aqui tem que ser endeusado, tá na carne,
é humano e tá tudo certo. Essa é a regra do jogo. Bem-vindo, bem-vinda ao planeta Terra. Na semana que vem, uma nova conversa aqui nesse mesmo canal. Conversa com o meu universo, com o teu universo, com o nosso universo. E deixa nos comentários o que você achou dessa reflexão.